Olá, pessoal. Estamos aqui com a coaching de pais e filhos, Dariane Bagatoli. Tudo bem, Dariane? Tudo bom, Aline? Obrigada por estar novamente aqui no programa Instinto Materno. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho com os pais, né? aí, né? Porque quando acontece algum distúrbio, né, durante a idade escolar, que o filho às vezes não consegue ler direito, não consegue falar direito, a gente percebe que os pais se culpam muito. Os pais se preocupam, se culpam, a gente tem tanta coisa acontecendo hoje de diferente nas famílias, né? Mas os pais precisam, na verdade, ampliar um pouquinho a visão mental deles e observar outras coisas que acontecem de bom nessa família, nessa criança. Essa criança não é só um problema que ela tem, né? Ela tem um monte de outras coisas, de habilidades e de qualidades e que os pais podem também estar desenvolvendo. Então a gente como que a gente pode fazer isso? Porque os pais normalmente eles focam no problema. Se não tira 10 na escola é um problema, né? Sim, Aline, na verdade assim, cada criança é uma criança e a gente precisa estar atento também para os dons e para os talentos dos nossos filhos, independente se ele tem aí um diagnóstico bem feito ou não, né, de algum distúrbio. A gente precisa estar ampliando a nossa visão e percebendo os dons e os talentos que a nossa criança tem, que com certeza tem. Todos os nossos filhos têm alguma coisa que ele é mais brilhante. Se a gente pegar até... Estou aqui me lembrando, se a gente pegar figuras aí da história, muitos não eram bons na escola, não iam bem. O Albert Einstein foi expulso da escola. Foram gênios em alguma coisa, sabe? Sei lá, tem aquele Michael Phelps também, o nadador. Dizem que ele ia muito mal na escola, ele não gostava de estudar. Outro também, aproveitaram essa habilidade jogador dele. de futebol, o Messi, também. Também. Então, assim, a gente precisa ampliar um pouquinho isso, né? Os filhos não são só as notas, só aquele desempenho escolar que, de repente, não está tão ao agrado, assim, dos pais ou da escola naquele momento. A gente precisa ampliar isso e desenvolver as outras potencialidades que eles têm. E os filhos, eles se sentem mal com isso também, né? Com certeza, Aline, a gente tem que cuidar muito nesse processo de, às vezes, estimular e tratar, que é importante, mas a gente tem que cuidar para não prejudicar a autoestima da criança. Porque às vezes a criança vai se fechando e ela não consegue se desenvolver como ela poderia se desenvolver, porque às vezes ela vai ficando retraída, a autoestima dela vai sendo abalada, a autoconfiança, e aí que vem às vezes a complicação, porque ela tem medo de errar, ou então ela fica perfeccionista demais, então ela para de tentar às vezes de fazer as coisas, justamente pelo medo que ela vai ter de se deparar às vezes com aquele sentimento de que ela não consegue, de que ela não é tão boa, né? Ou às vezes as comparações. Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ainda mais com quem tem irmãos, né? Ai, porque teu irmão faz isso, você não faz. É muito complicado isso, né? Também, a comparação não é nada saudável. Nenhum tipo de comparação. É difícil às vezes para os pais não compararem, mas a gente precisa treinar nossa mente para a gente ter esse olhar de que cada um é um e evitar esse tipo de comentário comparativo. E uma dica, então, para os pais que estão em casa, porque depois do intervalo a gente vai conversar com a Franciele Grolli e ela vai nos explicar quais são os transtornos que podem acarretar, né, e quais são as consequências desses transtornos para as crianças. Mas eu quero que você dê uma dica para os pais. Como que a gente pode levar isso de uma forma mais tranquila, além de levar para profissionais especializados, né? Sim. Normalmente os pais são comprometidos, né, e levam para os profissionais para estar buscando o melhor para o seu filho. Mas eu acho assim que uma diquinha de ouro que eu diria para os pais é assim, amplie a visão, sabe? Ao invés de você olhar, às vezes focar naquela dificuldade que teu filho está tendo, começa a olhar tudo o que aconteceu, o processo todo, para ele chegar, às vezes, naquela letrinha, naquela escrita que ele melhorou, naquela fala que ele teve, né, uma melhora, ou às vezes não teve a melhora esperada, ampliar isso e ver tudo o que aconteceu, tudo que aquela criança fez antes, até ela chegar naquele momento, sabe? Daquilo que deu ou que não deu certo. Então, quando a gente amplia isso, a gente começa a olhar para tudo isso e mostrar para o filho tudo que ele fez, tudo que ele colocou de esforço, que ele colocou de habilidade,
Quando a gente começa a valorizar isso, você ajuda a melhorar essa autoestima dele, a melhorar essa autoconfiança. E você tira o foco do erro, do problema. Você começa a olhar para outras coisas que ele faz. Agora eu me lembrei de uma mãe, uma vez que a gente estava conversando sobre isso, sobre uma dificuldade que o filho tinha. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei, escuta, mas e o que ele sabe fazer de bom? O que ele gosta de fazer, que ele faz com prazer? Aí ela parou, pensou, falou assim, ele gosta muito de ir pra cozinha, ele gosta de cozinhar. Ai, que legal. Ele se diverte cozinhando. Eu falei, e como seria vocês ajudarem ele a aprender o que ele precisa cozinhando? Sabe, trazer aquilo que é bom. Trazer matemática, trazer física, trazer Justamente. química para dentro da cozinha, porque são as matérias que normalmente as pessoas têm mais dificuldade. Justamente. Então, fazer com que aquilo que às vezes está penoso para a criança se transforme em uma coisa divertida. Juntar com alguma coisa onde ela se sente bem, à vontade, né? E aí você vai construindo um outro relacionamento com o seu filho, nesse sentido aí das dificuldades que ele tem. Ai, muito obrigada pela sua entrevista, Dariane. Eu que agradeço, é sempre muito bom ter Aline. você aqui no programa. Gostaria que você passasse teus contatos para o pessoal que está em casa. As pessoas podem me encontrar, eu tenho o site, darianebagatoli.com.br, tem o meu Facebook também, Dariane Bagatoli, Coach de Pais e Filhos, ou pelo meu celular, no 45999726067. Você também está com um projeto legal que você está encaminhando alguns áudios para explicar para as pessoas algumas situações da vida de como lidar isso. Explica um pouquinho pra gente. É verdade, Aline. Eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp para pais e mães. É bem legal. E daí eu gravo alguns áudios esporádicos, curtinhos, com alguma dica, com alguma reflexão, com algum insight que eu tive. E daí eu gravo e os pais que querem participar da lista é só me mandar um WhatsApp nesse número que eu falei, né? No 999726067 e pedindo para ser adicionado. E daí vai estar recebendo as mensagens. esses conteúdos. São conteúdos bem legais. Eu recebi vários já, eu estou achando bem interessante mesmo. Ai, que bom. A ideia é compartilhar, né? Para que a gente agregue ainda mais para as famílias. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Aline.